Olá, meus irmãos em Cristo, família, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Permita-me falar um pouco sobre um assunto que tem sido mal interpretado nas Escrituras e que tem levado muitas pessoas ou à tristeza espiritual ou ao erro espiritual e até o erro na condução da sua vida. Eu gostaria de dizer o seguinte, que há muitos pregadores que estão ensinando que ainda haverá um avivamento mundial, um avivamento na igreja, que Deus ainda derramará do seu Espírito Santo, reavivando a sua igreja. Isso não é verdade. Eles falam isso baseado na palavra do apóstolo Pedro, logo após o derramamento do Espírito Santo, lá no capítulo 2 de Atos, houve o derramamento do Espírito Santo, todos falavam línguas de fogos repartidas vinham sobre a cabeça dos discípulos, dos crentes, e ali houve uma confusão espiritual tremenda, e aí então Pedro se levantou para pregar, e ele disse o seguinte, olha, veja só, eles pegam somente um pedaço do texto para dizer que haverá um avivamento nos últimos dias. Acompanhe comigo, pelo menos, se você não concorda comigo, pelo menos considere se eu tenho razão ou não. Acompanhe para você ver. Pedro disse, né? Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Muito bem. Aí ele disse assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vós e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Então veja, eles pegam esse versículo 17, né? Nos últimos dias acontecerá. Veja, eles desprezam, aí que eu digo que eles não usam a hermenêutica, que aprenderam tanto lá na faculdade. Eles saem da faculdade teológica e se esquecem do que aprendeu lá. Se esquecem da hermenêutica. Veja só, o versículo 16 diz assim, mas isto, Pedro olhando para os discípulos, ouvindo o barulho deles, falando línguas e cantando e orando, e o fogo descendo, ele olhando para essa gente, para esses irmãos, ele disse isto, ou em outras palavras, isso que vocês estão vendo, isso aqui que vocês estão vendo, é o que foi dito pelo profeta Joel. Então preste atenção de que o apóstolo Pedro já considerava que eram os últimos dias já, naqueles dias quando o Espírito Santo desceu, já era os últimos dias, o começo dos últimos dias. Logicamente que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Então para Deus passou um pouco mais de 2 dias de lá para cá. Veja bem, não haverá mais avivamento, né? Porque Pedro disse, isto que está acontecendo aqui, são os últimos dias, isso que está acontecendo aqui, nesse derramamento do Espírito Santo, é o que o profeta disse lá no passado, o profeta Joel disse isso. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo. Portanto, os últimos dias já eram aqueles dias mesmo. Agora, qual será então, nesse caso, o último sinal antes da vinda do Senhor Jesus? Preste atenção que é exatamente o contrário do que eles pregam. Veja só. Apesar que Jesus disse, né, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Espero que você não faça parte dos muitos. Espero que você e eu, nós queremos fazer parte dos poucos que conservam o amor. Mas Jesus disse, haverá o amor de muitos se esfriará pelo mundo afora. Isso que vai acontecer. O último sinal da vinda do Senhor Jesus não é avivamento, superavivamento como eles dizem. O último sinal chama-se apostasia. E é o que nós estamos vendo hoje no mundo. Apostasia. As pessoas abandonam a fé. Veja aqui, Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 2,
O apóstolo Paulo fala da vinda do Senhor Jesus. Ele disse assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Veja, ele está falando do arrebatamento da igreja, da vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja, nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Veja o apóstolo Paulo, se você ler honestamente esse texto aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que imediatamente antes da vinda do Senhor Jesus e do arrebatamento, virá a apostasia. O que é a apostasia? Tem muita gente que pensa que a apostasia ocorre quando os pregadores, as igrejas estão pregando e ninguém mais se converte, ninguém mais aceita Jesus como Salvador. Isso aí é mais, apostasia é mais do que isso aí. Isso é parte, mas apostasia é mais do que isso. Apostasia é quando a igreja, os crentes, os fiéis abandonam a fé. Isso é apostasia. Pergunte-se a si mesmo, o que é um apóstata? Porque apostasia é milhões de apóstatas juntos. Né? O que é? Apostasia são apóstatas generalizados, vamos dizer assim, certo? Então, o que é apostasia? Apostasia é quando a igreja abandona a fé e passa a ser mundana, e passa a ser descompromissada com a Bíblia, descompromissada com as Escrituras, descompromissada com Cristo. Isso é apostasia, e é o que nós estamos contemplando hoje. O mundanismo está dentro da igreja. Os crentes querem cantar igual o mundo, querem pregar igual o mundo, querem dançar igual o mundo, querem se vestir igual o mundo, querem se tatuar igual o mundo, querem ser vaidosos como o mundo. Isso é apostasia, o que está acontecendo hoje. Então, cuidado, irmãos, porque o último sinal da vinda de Jesus será e tem sido a apostasia. Felizmente, sempre tem um grupo de crentes que se mantém. Felizmente, sempre tem um grupo de igrejas que sempre mantém a fé, que conservam o perfume de Cristo, a alegria de ser separado do mundo, da sociedade humana. Logicamente que aí existe toda uma discussão sobre o que é mundo, sobre o que é separação do mundo. Eu não tenho tempo nesse vídeo para fazer isso, falar sobre isso. Mas uma coisa eu digo para você, porque já não há mais milagres como antigamente, porque já não há mais aquela alegria como havia antigamente, é porque o Espírito Santo se afasta, onde há muito pecado, onde há a prática do pecado deliberada, voluntária, o Espírito Santo se afasta. A tendência do homem, quando acontece isso, ao invés de se arrepender, jejuar, humilharem-se a si mesmos, eles têm a tendência de interpretar de maneira diferente a Escritura e dizer, não, isso é assim mesmo nos últimos dias, tem que ser assim mesmo, porque poder e unção do Espírito Santo é só para aquele tempo. Interpretam distorcidamente as Escrituras para que os seus atos sejam chancelados. Então, irmãos, faça parte daqueles que conservam o amor, não daqueles muitos cujo amor se esfria. Não. Levante-se, creia no Senhor, arrependa-se, pratique as primeiras coisas. Quem errou, é muito simples, peça perdão. A pessoa que errou, que cometeu algum mal na sua vida, é simples. Peça perdão, arrependa-se e muda de vida. Ainda há esperança para você que não entendeu ainda o que é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento começa quando as pessoas têm o desejo ardente de obedecer a palavra do Senhor. Esse é um sinal de avivamento. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.